Audiobook Lavagem Cerebral: Como as Universidades Doutrinam a Juventude, por Ben Shapiro. Capítulo 11, parte 2. O Código Moral do Delay Brain. Não fiquei exatamente surpreso quando o conselho editorial do Delay Brain e eu acabamos em lados opostos de um conflito. Afinal, esta era uma equipe editorial mais à esquerda que Karl Marx. O Pravda mal consegue esquentar banco para o Brain. O The Librarian foi o primeiro jornal estudantil do país a endossar o cessar de investimentos em Israel, depois de comparar Israel com a África do Sul e a Birmânia. O conselho editorial escreveu, abre aspas, no caso de Israel, que não fique ambígua a posição da UC, é necessário cessar os investimentos imediatamente, fecha aspas. Os editores também defenderam a desumana aula de inglês da UC Berkeley, abre aspas, poética da resistência palestina, fecha aspas. Depois que Richard Atkinson, presidente da UC, falou contra a proposta da aula, o conselho editorial do Brain o bombardeou, abre aspas. Nem os gestores, nem o presidente têm qualquer poder a ponto de criar empecilhos ao curso das aulas, gerido individualmente pelo docente, fecha aspas. Eles afirmaram, abre aspas, o fundamento de uma universidade é promover novos pontos de vista, ainda que sobre assuntos sensíveis, a menos que os alunos e professores tenham espaço para desafiar a crença popular e introduzir novos conhecimentos. O próprio conceito de academicismo perde sentido, fecha aspas. O Brain opõe-se em absoluto à guerra ao terror. Abre aspas, o presidente Bush está falando sobre marchar diretamente em uma guerra contra o Iraque e possivelmente contra todo o Oriente Médio. Mas a nossa geração permanece em silêncio, fecha aspas. Escreveram os editores. Inchados de presunção, insistiram, abre aspas, uma campanha militar com objetivos ambíguos e motivos incertos vale o sacrifício de nossos semelhantes e amados? A menos que a geração Y possa responder com um sonoro sim, a guerra ao terror não deveria continuar, fecha aspas. Eles também amam jogar a cartada racial. Quando o presidente do Conselho da Associação de Estudantes de Graduação Bacharel da UCLA, David Daly, nomeou 4 alunos para o comitê, o Brain imediatamente alvejou a cor da pele deles. Abre aspas, o Conselho da Associação de Estudantes de Graduação Bacharel recusou-se a aceitar 4 alunos brancos nomeados pelo presidente David Daly para o comitê jurídico com base na falta de diversidade. E esse foi o certo a fazer. Daly errou ao não considerar pessoas de diferentes etnias ou contextos. O mesmo grupo editorial incentiva os alunos a fazerem proselitismo por ações afirmativas, abre aspas. Os alunos também podem educar comunidades quanto às formas como a ação afirmativa pode beneficiá-los, a despeito da raça, do sexo e da etnia. Ao longo das atividades de extensão e ações diretas, os alunos podem transformar a consciência de suas comunidades e educar outros quanto à necessidade de ação afirmativa, fecha aspas. O que dizer sobre a opinião do Brain sobre o projeto de privacidade racial de Ward Cornely, membro do conselho da UC, que preveniria os candidatos de terem de afirmar sua raça? Abre aspas. O projeto somente apagará qualquer registro na desigualdade social motivada pela raça. Minorias continuarão tendo seus tetos dilacerados, continuarão a compor 60% dos sentenciados ao corredor da morte e, mais diretamente, afetando a UC. Continuarão a ter pequena representatividade na arena universitária, fecha aspas. Os sentenciados ao corredor da morte deveriam ser selecionados com base na diversidade? O Brain pensa que sim. Candidatando-se à vadiagem na universidade. Passada a metade de 2001, os editores do The Librarian precisavam de algo para apimentar o jornal. Eles queriam esquentar as coisas, como em um canal adulto. Adicionaram então a, abre aspas, coluna do sexo.
Agora, não foi uma decisão tão fora do padrão quando se tem em vista que seus implementadores são pessoas que compararão uma loja de utensílios eróticos em Westwood com uma livraria cristã. Aqui estão alguns dos pontos mais sem sal da coluna, abre aspas, Sexpert, fecha aspas, da UCLA. Deu um artigo intitulado, abre aspas, Dominar a arte de falar besteira durante o ato sexual com o parceiro intensifica a paixão na cama, fecha aspas. Certifique-se de que é o nome do parceiro que você está falando quando estiver prestes a atingir o clímax. Diga o quanto você ama as diferentes partes do corpo do seu parceiro e quão bem se sente quando ambos estão nus. O reforço positivo não só estimula a autoconfiança, como também gera reciprocidade durante o sexo, fecha aspas. Deu uma coluna com a manchete, abre aspas, faça sexo com riscos, em lugares abertos, fecha aspas. Abre aspas, o sexo já aparecia por aí muito antes de qualquer sociedade surgir, ou de casas serem construídas, ou de a palavra conservador ter qualquer peso de significado legítimo. Para alguns, o exibicionismo é simplesmente fazer sexo na frente da janela com as cortinas abertas. Morar virado de frente para uma fraternidade, e é assim onde eu vivo, dá uma boa ideia do que isso significa. Agora, para os mais tarados, há sempre um banheiro público de um bar, fecha aspas. Extraído do, abre aspas, apimente sua vida frequentando clubes de strip, fecha aspas. Abre aspas, o corpo feminino é definitivamente lindo para qualquer um e, portanto, agradável aos olhos. Muitos de vocês, homens, sabem bem do que estou falando. Afinal, vocês dominam o cenário do clube strip feminino. Agora, senhoritas, não está na hora de perceberem o quanto clubes de strip têm a oferecer? Quantas de vocês já sentiram algo a mais numa amizade com outra mulher? Claro, o pensamento assim que chegou logo foi embora, porque sempre ouvimos que sentimentos assim são anormais ou inaceitáveis, fecha aspas. De uma coluna intitulada, abre aspas, Sexo sem compromisso. Agora não é coisa só de pecador, fecha aspas. Abre aspas, faculdade, o lugar onde a virgindade se perde no esquecimento e onde o sexo costuma estar a uma só festa de distância. Para a maioria, não é até o período da faculdade que verdadeiramente começamos a entender o predomínio e o desprendimento do sexo, especialmente com a introdução de dormitórios mistos. De fato, o sexo casual é um tema recorrente na vida universitária, fecha aspas. Esse tanto de lixo vulgar e obsceno se atreve a nem mesmo relegar-se à coluna sobre sexo. Em 9 de maio de 2002, o The Librarian publicou na primeira página um artigo intitulado, abre aspas, Receitas para apimentar o sexo, fecha aspas. A folha mostrava lingeries, algemas de um brinquedo sexual. O artigo descrevia uma palestra da doutora Joanne Irvin e um grupo de aposentados, casais de meia-idade e mulheres mais jovens, abre aspas. Sempre nos ensinaram que se conquista o homem pela barriga. Esqueça isso. O método está um palmo abaixo. Ela disse. Irvine continuou a descrever as inúmeras formas de apimentar a vida sexual, incluindo o uso de brinquedos sexuais, como chicotes. O'Brien, feliz da vida, publicou isso como notícia. Abre aspas, a salvação sexual pode estar a apenas a alguns pacotes de pilhas de distância, fecha aspas. O repórter suspirou. E não apenas o The Librarian, os jornais da Universidade de Wally e da Universidade do Kansas também têm colunas sobre sexo contendo um material explícito semelhante. A coluna sobre sexo do Tufts University chama-se, entre aspas, Entre Lençóis, e da Universidade Estadual da Califórnia em Long Beach leva o nome de, entre aspas, Sexo na Praia. A UC Santa Bárbara tem a coluna, entre aspas, Quarta, quase sexta. E a Universidade Cornell tem uma chamada, entre aspas, Volte de novo. Os conselhos e as discussões destas e outras colunas parecidas incluem comentários como frases prontas para falar durante o sexo, cavidades do corpo onde procurar camisinhas perdidas,
O maior pecado da indústria pornográfica: excluir o uso de preservativos durante o ato. Entre aspas, mau exemplo para os telespectadores, fecha aspas. Várias técnicas para o sexo anal. Como lésbicas podem fazer sexo com mulheres heterossexuais? E aqui está uma joia da Universidade Estadual de Ohio. Não, sexo não é como um filme pornô, como a maioria dos rapazes acha que será a partir do próprio consumo de pornografia. E o sexo não é algo belo entre duas pessoas, como a maioria das garotas aprende a acreditar. O sexo pode ser provavelmente o ato mais absurdo a acontecer entre duas pessoas. Duas pessoas, rostos contorcidos, com um misto de puro gozo e costas arranhadas. Um peido enquanto dois corpos se esfregam um contra o outro. Que lindo! Os jornais universitários tornam o sexo tão romântico e espiritual quanto uma flatulência. A grande conspiração da esquerda. Uma rápida amostra de jornais estudantis ao redor do país revela que o incrível ponto de vista esquerdista nos conselhos editoriais não é exclusividade do The Librarian. Escolha uma data aleatória e um jornal universitário aleatório e pode ter a certeza de se deparar com opiniões eminentemente esquerdistas por parte dos editores. Neste caso, usei a data dos dias 1 e 2 de outubro de 2002. Vejamos o que os editores têm a dizer. O jornal Columbia Spectator publicou edições em ambos os dias se opondo a um ataque americano no Iraque. A edição de 1º de outubro dizia, abre aspas, a guerra proposta pelo governo Bush contra o Iraque é um mal-entendido. Baseia-se em suposições fracas, retórica rasa e um desejo imprudente por glória. O plano do presidente Bush é um erro. Os Estados Unidos não deveriam ir à guerra contra o Iraque, fecha aspas. No dia seguinte, o conselho editorial prosseguiu e convocou o Congresso a nem mesmo debater sobre um ataque ao Iraque. Abre aspas. O debate repentino sobre a guerra com o Iraque está roubando a atenção do governo americano em um momento de urgência. Os vínculos pessoais de Bush com o petróleo não deveriam conduzir os Estados Unidos da América à guerra, fecha aspas. O conselho editorial do Howard Crimson elogiou o senador Tom Daschle por ter se irado contra uma observação do presidente Bush, em que supostamente afirmava que os democratas não se interessavam pela segurança nacional. Abre aspas. Irritado com razão, Daschle acusou Bush e outros republicanos de explorarem a guerra ao terror para ganhos políticos e contra-atacou a reivindicação ridícula de Bush. O discurso de Daschle é um sinal bem-vindo de que os democratas podem, na verdade, começar a agir como um partido de oposição, cujo líder seria Daschle. É responsabilidade deles oferecer a crítica necessária contra a política de Bush, que insiste nos ataques preventivos. Os editores da Yale University Daily News da Universidade de Yale convocaram os alunos a rejeitarem a ocupação universitária perpetrada pelos recrutadores das Forças Armadas Americanas por causa da política militar, abre aspas, não pergunte, não fale, que repele homossexuais confessos. Abre aspas. Quando os recrutadores chegassem à universidade neste mês, o News incitou os alunos e professores de direito a se candidatarem para entrevistas, encher seus quartos de hotel e fazer como os alunos da Harvard fizeram no mês passado. Não perguntar sobre opções de carreira, falar sobre direitos iguais, fecha aspas. O jornal estudantil da Faculdade de Boston publicou o seguinte edital, pedindo à administração que fosse mais tolerante com os homossexuais, abre aspas. A administração da FB posiciona-se oficialmente sobre a orientação sexual, tendo, talvez, o maior papel em perpetuar a notória intolerância da instituição. Somos aqueles que vivem em uma comunidade onde as pessoas não são protegidas contra a discriminação sexual, que vivem em uma comunidade onde a administração escolhe não permitir o apoio para seus alunos gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros.
Somos aqueles que suportam a reputação de intolerantes contra a diferença, fecha aspas. Você poderia pensar que estou citando apenas frases das universidades onde o esquerdismo é uma parte da herança do Estado. Mas olhe este exemplo aleatório de citações a partir de conselhos editoriais em estados que a direita é forte, de 1 e 2 de outubro de 2002. Na Universidade do Kansas, o conselho editorial do Delhi Kansas rebaixou a suposta falta de minorias estudantis, apesar de um aumento de 12% desde 2001 a 2002. Abre aspas. Embora possamos parabenizar as matrículas da Universidade do Kansas por seus primeiros passos em resolver o problema da diversidade, não passam disso. Primeiros passos, fecha aspas. 61% do povo do Kansas votaram em George W. Bush para eleições de 2000. Um edital da Universidade de Montana, Cayman, detonou os grandes negócios, abre aspas. Pouco a pouco, parte por parte, nosso ambiente e nossa fidelidade estão sendo vendidos para o mais alto licitante. Nossa universidade é uma comunidade, não um campo de batalha por dólares ambiciosos. Somos alunos, funcionários e professores, não consumidores esperando até chegar o nosso próximo impulso por mais compras. Nosso espaço e nossa fidelidade não deveriam ser vendidos para o mais alto licitante, fecha aspas. Bush teve 64% dos votos em Montana. Os editores da Idaho State University Bank insultaram o presidente Bush por apoiar um ataque contra o Iraque, abre aspas. Enquanto o Congresso passa uma resolução que dá a Bush um presidente sanguinário, o poder para avançar uma ação militar no Iraque, a possibilidade de um conflito é mais real agora do que antes, fecha aspas. Em Idaho, Bush teve um total de 71% dos votos. A equipe editorial da Universidade de Utah Chronicle implorou à administração que jogasse dinheiro no lixo com uma propaganda de reciclagem ineficiente. Abre aspas. Você acha que perder para as Forças Armadas era ruim? Agora perdemos para a Brigham Young University. Nossa contraparte conservadora no Sul tem ultrapassado e exercido nossa excelente instituição em progressismo, ambientalismo e consciência social em uma batalha de compromissos com os ideais progressistas. Eles estão transformando o mundo num lugar melhor enquanto reciclam lixo, mas nós não. Os administradores podem mudar a situação dando mais dinheiro para a reciclagem e olhando para programas que já estão funcionando em outras universidades, fecha aspas. 72% dos eleitores de Utah votaram em Bush. Pressão do grupo. Não só os professores moldam a opinião dos alunos universitários, a opinião de colegas que já sofreram lavagem cerebral também influencia suas opiniões. E jornais universitários têm um bom alcance. O The Librarian alcançava aproximadamente 16 mil pessoas por dia, dentro e fora da universidade. Ao todo, os jornais universitários são lidos por centenas de milhares de alunos. Os jornais estudantis são fontes interessantes também por outro motivo. Eles constituem uma janela para a mente do corpo estudantil já doutrinado. Os alunos expressam seus pensamentos e sentimentos, suas experiências e suas opiniões. Quase tudo isso é voltado à esquerda. Jornais estudantis rivais que imprimem material conservador estão frequentemente sujeitos ao crime decente. Em 24 de outubro de 2001, os alunos roubaram 1.000 cópias do Delhi, Califórnia, da UC Berkeley, depois que o Instituto Ayn Rand colocou um anúncio intitulado, abre aspas, fecham os estados que patrocinam o terrorismo, fecha aspas. Abre aspas, o que a Alemanha era para o nazismo nos anos 1940, o Irã é para o terrorismo hoje. Quanto ao mais que possa ser feito, portanto, os Estados Unidos podem colocar um fim aos traficantes do Rishá apenas deixando o Irã de fora, fecha aspas, dizia o anúncio. Os alunos, entre aspas, justiceiros, deixaram panfletos para marcar seus roubos, abre aspas,
Devemos nos posicionar contra a perpetuação de uma política sistemática de extrair e reforçar o ódio e o racismo em nossos jornais estudantis, fecha aspas. O panfleto dizia, abre aspas, até o Delhi Californian mudar sua opinião, não permitiremos que as coisas continuem como estão. Por consequência, tomamos as cópias da publicação de hoje do jornal, fecha aspas. O panfleto também chamava o anúncio de rant de, entre aspas, irracional e incendiário. É claro, ao invés de debater sobre quão, entre aspas, irracional os anúncios eram, os alunos roubaram os jornais. A, entre aspas, Loucademia de Polícia da UC Berkeley prometeu caçar os criminosos. Apesar dos 8 roubos de jornais anteriores em Berkeley, a polícia da UC acabou não prendendo ninguém. Então, os alunos são expostos a apenas um lado da história, o lado obscuro. Desde censurar alunos conservadores em nome do politicamente correto, a impressão de lixo pornográfico nas primeiras páginas do periódico, os jornais discentes são exemplos do tipo de pensamento que domina as universidades. A cada aluno que entra no sistema universitário, a doutrinação só cresce. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.